arrebatamento e dia do Senhor. Nos 2 vídeos anteriores, vimos de onde vem a ideia da segunda vinda de Cristo e em que consiste o dia do Senhor. Neste, fecharemos a trilogia, falando sobre o arrebatamento e contrastando-o com o anterior. Distinguindo os eventos escatológicos. No primeiro material desta série de 3, vemos que a origem da expressão segunda vinda refere-se ao dia em que o Senhor Jesus voltará à Terra pela segunda vez ao final da grande tribulação, cumprindo assim a 70ª semana profetizada por Daniel para esse povo. No seguinte vídeo, vimos o que a Bíblia diz sobre o dia do Senhor, que é um dia grande e terrível, com 24 horas de duração, que todo ser humano verá e sentirá terror, porque o Senhor vem em ira para devastar todo o mal, começando por enviar o anticristo e o falso profeta vivos para o lago de fogo. Mas há outro evento no calendário profético iminente da Bíblia, e ele ocorrerá antes do dia do Senhor. É o arrebatamento da igreja. Arrebatamento ou rapto secreto? Muitos se referem ao arrebatamento da igreja como o rapto. Outros, ignorantes, e aqueles que rejeitam essa promessa, costumam chamá-lo de rapto secreto, em uma tentativa desesperada de desqualificar o evento, referindo-se a ele como um acontecimento obscuro e criminoso. Quando Paulo disse em 1 de Tessalonicenses 4,17 que a igreja seria arrebatada, ele usou a palavra harpazo, que no dicionário Strong's é a número 726 e significa arrebatar. Quando a Septuaginta foi traduzida do grego para o latim, foi usada a palavra rapto, que era rapture. A versão King James foi traduzida a partir da Septuaginta e, portanto, usou-se a palavra rapture. Mais tarde, os latinos começaram a usar a palavra rapto, por causa da influência dos missionários americanos que levaram a pregação do Evangelho para a América Latina. Em outras palavras, o uso da palavra rapto não implica nenhum ato criminoso, mas foi uma escolha dos tradutores da Septuaginta. Quanto ao que seja secreto, torna-se ridículo tentar desacreditar o arrebatamento apelando para um suposto rapto secreto. Não é secreto algo do que o Senhor Jesus falou, os apóstolos ensinaram, a igreja pregou desde o início e está escrito no livro mais impresso, traduzido, vendido e lido da história da humanidade por 2000 anos. O erro do igrejocentrismo. Muitos cristãos cometem o erro de tentar entender a escatologia colocando a igreja no centro do cumprimento profético. Essas pessoas se esquecem de que, em absolutamente tudo na Bíblia, o centro é única e exclusivamente Cristo. A palavra diz que tudo foi feito por Ele e para Ele. Outro erro é não considerar todo o contexto da Bíblia. Se o fizermos, veremos que Deus lida de forma diferente com diferentes grupos de seres humanos em diferentes épocas. Isso significa que cada grupo tem suas próprias idiosincrásias, e isso precisa ser levado em conta, mas os princípios que Deus usa são sempre os mesmos. 1. O homem pecou. 2. Deus quer restaurá-lo e para isso enviou seu Filho Jesus Cristo. 3. Quem crê nele é salvo e quem não crê já está condenado. Os tempos de Deus. Deus sempre dá tempo para que o homem se arrependa de seus pecados. Durante esse tempo, ele envia profetas para advertir as pessoas a se arrependerem, prometendo que, se o fizerem, receberão misericórdia. Esse foi o caso de Nínive, por exemplo. Mas esse tempo de tolerância é determinado. No caso dos dias em que vivemos, estamos no final de um tempo em que Deus determinou que a Igreja deveria pregar as boas novas de salvação pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Esse sacrifício está ainda disponível para toda a humanidade. Esse tempo está prestes a terminar. Deus revelou ao profeta Daniel um calendário muito exato de como os tempos seriam cumpridos com relação a Israel. Esse calendário era dividido em semanas, sendo que cada dia equivalia a um ano, de acordo com o calendário lunar hebraico. O calendário foi mantido com perfeição, exceto pela última semana que deveria ser cumprida no final dos tempos e é conhecida como a angústia de Jacó. Nela, Deus tratará com o povo hebreu para que ele entenda quem é o seu Redentor e se renda a ele recebendo perdão e salvação. Aqui vemos claramente dois coletivos, o povo de Israel que não entendeu que Jesus era o Messias prometido e a igreja que é formada por todos aqueles que creram em Jesus, sejam eles judeus ou não. Quando o tempo para a igreja pregar a redenção em Cristo terminar, Deus tirará a igreja da terra, no que é conhecido como o arrebatamento. A partir daí, começará a lidar com Israel por um lado e por outro com o restante da humanidade que não creu em Cristo por meio da pregação da igreja. Esse período é conhecido como a Grande Tribulação.
Portanto, a igreja não é o foco da escatologia, senão Cristo e a sua obra redentora, seja ela com os hebreus, a igreja ou os incrédulos. O arrebatamento da igreja. Embora Jesus e outros profetas tenham dado sinais indicando quando o tempo do fim, ou seja, a grande tribulação e o dia do Senhor se aproximaria, ele não deu sinais do arrebatamento. Vamos dar uma olhada em 2 textos que descrevem esse momento, conforme Paulo explica. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18. O outro texto é o que diz o seguinte: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso está em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Nesse texto, Paulo fala aos coríntios sobre o que acontecerá desde a perspectiva do crente. A primeira coisa a observar é que esse assunto era um mistério até então, enquanto que o dia do Senhor, que é o mesmo que a segunda vinda, já havia sido profetizado há muitos séculos. A segunda coisa é ver que chegará um momento em que muitos crentes estarão vivos e o arrebatamento ocorrerá sem que essas pessoas passem pela morte. A terceira coisa, e muito importante, é que o arrebatamento ocorrerá num abrir e fechar de olhos. A palavra grega usada aqui é átomo, que significa algo que não pode ser dividido, ou seja, esse momento é tão rápido que não pode ser dividido em frações menores de tempo. O quarto aspecto a ser observado é que seremos transformados em um corpo que não é como o nosso corpo atual, que está corrompido pela ação do pecado. O mesmo texto diz que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Portanto, o corpo dos crentes será transformado em um corpo que poderá entrar no terceiro céu, que é a morada de Deus. No texto de Tessalonicenses, Paulo dá detalhes do que acontecerá desde a perspectiva do Senhor. Aqui ele diz que o Senhor virá nas nuvens, com um grande alarido e trombeta de Deus, e diz que tanto os crentes mortos como os que estiverem vivos serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. É importante observar que ele termina dizendo para que nos consolemos com essas palavras. Logicamente, não é um consolo pensar que passaremos pela ira da grande tribulação, mas Paulo está falando sobre nos consolarmos com a ideia que ele está transmitindo sobre a igreja ser arrebatada para encontrar o Senhor nos ares e estar para sempre com ele. Textos de contexto. Vejamos alguns textos que dão contexto ao relato de Paulo. O próprio Jesus disse: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. A Bíblia ensina que Deus habita no terceiro céu, que em grego é chamado de Ouranos. E é para lá que Jesus diz que levará aqueles que crerem, a fim de que vivam com ele. Somente a igreja recebeu a promessa de viver no céu. Israel recebeu a promessa de reinar na terra. Essa é mais uma evidência do arrebatamento antes da grande tribulação, também conhecida pelo povo judeu como angústia de Jacó, que é a 70ª semana profetizada por Daniel, como dissemos antes. Jesus disse que estaríamos onde ele está. Vejamos onde a Bíblia diz que ele está. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Isso está em Atos 1, 9 a 11. A palavra céu, usada quando se diz elevado às alturas, é Ouranos, a morada do Pai. É o mesmo lugar para onde Paulo foi arrebatado na experiência que ele descreve em 2 de Coríntios 12, 2. Quando Paulo descreve essa experiência, ele diz que foi arrebatado, usando a mesma palavra que usa ao falar sobre o arrebatamento da igreja. Juntando o texto de João e o de Atos, podemos ver que Jesus vem nas nuvens, mas não põe os pés na terra. Ao mesmo tempo, a igreja é levada para o céu para encontrar com o Senhor nos ares.
A palavra usada para dizer que uma nuvem o recebeu é nefele, que significa a atmosfera que vemos quando olhamos para cima. Todo este contexto é apoiado também por Mateus 24:31, que é o único versículo do capítulo 24 que, embora esteja falando da grande tribulação e depois do dia do Senhor, faz uma alusão indireta à igreja quando diz: Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso quer dizer que a igreja, aqui chamados os escolhidos, estarão em todo o céu, ouranós. Aqui chamados os escolhidos, estarão em todo o céu, ouranós, e naquele momento serão convocados para vir com o esposo no dia do Senhor. Haveria muitos outros textos para mencionar, mas não queremos nos estender neste vídeo, que tem como foco apenas contrastar o arrebatamento com o dia do Senhor, comparando os dois eventos. Como vimos no vídeo anterior, o dia do Senhor é um dia de 24 horas e muitos não estarão esperando por ele. Paulo e Pedro se referem a ele como o dia que virá como um ladrão na noite. Nesse dia, todo ser humano verá a vinda de Jesus em glória, acompanhado pela esposa e pelos anjos. O arrebatamento, por outro lado, acontecerá tão rapidamente que nem haverá tempo para percebê-lo. Pelos textos bíblicos, podemos pensar que as pessoas que ficarão para trás talvez nem vejam o que está acontecendo. Elas sentirão falta de muitas pessoas, sem saber por quê, a menos que se lembrem da pregação da igreja. A Bíblia dá muitos sinais para o dia do Senhor, mas não dá nenhum para o arrebatamento da igreja. O dia do Senhor ocorre no final da grande tribulação, após uma grande apostasia e manifestação do anticristo. Por outro lado, o arrebatamento ocorre antes que o iníquo, ou anticristo, se manifeste. Paulo deixa claro que o fato de a igreja estar na terra impede que o anticristo apareça, de acordo com 2 Tessalonicenses 2:7. As portas do Hades não prevalecem contra a igreja, ao passo que quando a igreja for arrebatada, o anticristo lutará contra os que se converterem naquele momento e os matará. No arrebatamento da igreja, é o Senhor Jesus quem convoca a igreja para encontrá-lo nos ares, enquanto que no dia do Senhor são os anjos que tocam a trombeta. Resumo da trilogia. Claramente, este é um assunto para estudos muito mais profundos e extensos, mas com isto podemos ter uma visão geral e resumir a questão da seguinte forma. 1. O termo segunda vinda de Cristo refere-se à segunda vez que ele vem à terra para o povo hebreu, e esse dia é o mesmo que o dia do Senhor. Esse enfoque é para o povo hebreu. 2. O dia do Senhor é um dia de ira, devastação, punição, fogo e terror para aqueles que não creram. Ele dura 24 horas e será um dia como o de uma grande tempestade. Nesse dia, o Senhor Jesus virá cercado por seu exército celestial e acompanhado por sua noiva, a igreja, que terá sido arrebatada para a morada de Deus 7 anos antes. Esse enfoque é para a humanidade. 3. O arrebatamento da igreja é o cumprimento do fato de Jesus Cristo guardar sua noiva do dia da ira que será derramada sobre a humanidade. Naquela ocasião, os protagonistas são o esposo e a esposa. Tanto os hebreus que não creram em Cristo como o Messias, quanto a humanidade, estarão excluídos desse evento. Esse momento é, portanto, apenas para o Senhor Jesus e sua igreja. A decisão. Diante desses eventos escatológicos que são os próximos a ocorrer no calendário de Deus, todo ser humano precisa tomar a decisão mais importante de sua existência. Pode-se continuar ignorando o sacrifício de Cristo, mas isso fará com que as pessoas recebam a ira de Deus pelo pecado de rejeitar a redenção. Aquele que crê em Cristo está, na verdade, reconhecendo que violou a lei de Deus e que não tem nada com que pagar por isso. Essa pessoa se arrepende de ter pecado e aceita o dom da redenção de Deus, crendo que o Messias Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, pagou por seus pecados. Essa pessoa recebe a vida eterna e é incluída no reino de Deus e passa a ser parte da Igreja de Cristo. A pessoa que optar por continuar rejeitando a redenção terá a ira de Deus sobre si, e se estiver viva naquele momento, passará pela grande tribulação de 7 anos. No final, verá Cristo vir em glória, sofrendo o terror de vê-lo face a face em toda a sua ira. Quando chegar o dia do julgamento, essa pessoa receberá a punição determinada pela lei por seus pecados, já que não tem a redenção proporcionada por Cristo na cruz. O tempo é muito curto. Com base nas profecias escatológicas, podemos saber que estamos no tempo de princípio de dores, conforme profetizado em Mateus 24 e em outras passagens. No entanto, a humanidade está prestes a entrar no período conhecido como dores de parto, que também é referido como a grande tribulação. Isso é seguido pelo dia do Senhor.
Portanto, vemos que o tempo é muito curto para que alguém ainda se arrependa e creia em Cristo, tornando-se um filho de Deus e parte da igreja que será arrebatada e guardada da ira. Não demore nem mesmo 2 horas para se render a Cristo, pedir perdão a Deus por seus pecados e crer na obra redentora da cruz. Sua vida eterna depende disso. Deus o abençoe e o ajude a tomar a melhor decisão. Se você achou esse material edificante, inscreva-se no canal, compartilhe com seus contatos e deixe um comentário. Isso nos ajudará a difundir a mensagem.